tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Boa tarde a você sintonizado no sistema Canção Nova de Comunicação. É o programa Trocando Ideias, chegando até você neste dia 25. Hoje até ele lembrou aqui, hein? 25 de setembro, né? Ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, né? O programa acontece ao meio-dia, ao vivo, todas as terças-feiras, e tem as reprises durante a nossa programação. Então, por isso que a gente está aqui sempre tudo claro e dizendo boa tarde, porque nós estamos aí no meio-dia. Hoje é dia 25 e hoje a gente tem uma comemoração muito especial, gente. Hoje é aniversário dele, professor Felipe Aquino. Bem-vindo, parabéns. Muito obrigado. E para ele a gente pode dizer quantas primaveras, né? Faz aniversário na primavera, né, professor? Falta uma para 70. Como dizia o irmão meu, nós já estamos do meio-dia para a tarde, Felipe, se cuida. Que nada, professor, que olha, que já tem aí lá, mais... Já estamos lá no pôr do sol, né? Que nada, que venha mais um bocado aí pela frente, mas que Deus abençoe mesmo ricamente a sua vida neste dia e sempre. Eu quero aproveitar para agradecer as pessoas que têm mandado aí o WhatsApp, né? E cumprimentando. Muito obrigado, que Deus abençoe a nós todos. Canção Nova é assim, né, Adriana? Dia do aniversário a gente tem folga não, né? Tem folga não, tem que trabalhar e que conte com as nossas orações. Amém, conto mesmo. Para que o Senhor possa continuar iluminando a nossa vida com os ensinamentos da igreja, professor. Olha, conto mesmo, graças a Deus. Que bom. Como diz o bêbado, né? O pessoal vê as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente leva. É bom, é a graça de Deus. A graça de Deus ajuda bastante. Tem tombo no caminho também, né? Mas que bom, a gente tem mais graças do que tombos aí. Bem-vinda, Adriana. Eu que agradeço o convite de estar aqui. É muito bom estar aqui porque a gente partilha do conhecimento. Para estar aqui a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer e a gente também tem que viver, porque mais do que transmitir o conhecimento, a gente também transmite a nossa experiência de vida. O Trocando Ideias tem isso, né? A nossa experiência da vivência cristã, daquilo que a igreja nos ensina, daquilo que é a vontade de Deus, que a gente possa, com a nossa partilha de vida, enriquecer a sua vida com a graça de Deus. Amém. Então tá aí, né? Todos aqui bem animados, dispostos nessa primavera que já chegou. Então, sempre aguardando aqui as surpresas de Deus que se dão a cada dia. A gente aqui na Canção Nova tem essa graça de poder falar que a primavera é o tempo das surpresas de Deus, mas hoje, como a Canção Nova também tem um alcance mundial, vamos dizer assim, por todo... Então, a primavera, ela acontece várias vezes ao ano, porque de acordo com o fuso horário de cada... Mas, graças a Deus, aqui no Brasil, onde nós estamos hoje, é primavera. E nós queremos sempre florir, mas, acima de tudo, plantar aquilo que é a vontade de Deus na vida de cada um dos seus filhos muito amados por Ele. Tá certo? Por isso que nós lembramos sempre que a Canção Nova, ela vive de doações. E essa semana, nós estamos aí nos últimos dias úteis do mês de setembro. Nós precisamos da sua ajuda para alcançar o 100% do projeto Dai-me Almas esse mês. Quando a gente fala o 100% do projeto Dai-me Almas, a gente fala financeiramente? Fala. Realmente nós precisamos e precisamos muito, estamos nessa fase aí com a questão dos nossos sinais no satélite e tudo, mas o 100% também de almas resgatadas para Deus. Este não vai ser só no mês de setembro, é o resto da vida que nós temos para alcançar esse 100% de almas resgatadas para Deus. E por isso nós precisamos sempre da sua ajuda, porque só com você que nós vamos chegando mais longe, e alcançando mais e mais pessoas a respeito do amor de Deus. Posso contar com você? No dia de hoje, se você ainda não fez a sua contribuição, você pode fazer através dos nossos aplicativos que estão aí nas redes sociais, no aplicativo da liturgia e tantos outros que estão por aí. Então você pode fazer a sua doação. Tá certo? Também você pode entrar em contato conosco através do telefone, do clube e nos ajudar neste finalzinho de mês aí, nesse 100% do mês de setembro do projeto Dai-me Almas. Eu tenho certeza que ele nem falou isso, mas o professor Felipe, se quiser ganhar um presente hoje, porque ele, na verdade, ele fica até roxo quando a gente fala, dá parabéns para ele, mas eu tenho certeza que hoje ele pediria o 100% para a Canção Nova. Sem dúvida, seria um grande presente para mim e, sobretudo, para o senhor Jonas,
sabe, em homenagem a esse homem que há mais de 40 anos batalha por essa canção nova, pelo Brasil, desde meus 20 anos que eu conheci esse homem, né? Sabe, sempre eu me refiro a ele, porque esse homem é incansável nessa luta. Tá bem, se alguém quiser me dar um presente, tá aí, 100% da nossa campanha desse mês. Tá aí então, vamos lá porque vale a pena. Nós estamos aqui para isso, salvar almas e cada vez mais e mais. Então vamos começar trabalhando aqui, respondendo já as nossas perguntas que chegam através do Facebook, /Trocando Ideias, o e-mail trocandoideias@cançãonova.com, pelo telefone 12 31 86 2600 ou até mesmo por carta. Você pode mandar para nós na Caixa Postal 57, CEP 12.630-000, Cachoeira Paulista, São Paulo. O programa só acontece com a sua participação, porque é você que manda aqui a produção para nós, as suas perguntas. Nós vamos lá. Professor Felipe, a Rosália de Vitória da Conquista, na Bahia, diz assim: boa tarde, a paz de Cristo, o amor de Maria. Sou católica praticante, mas tenho dúvidas quanto ao fato das igrejas cobrarem taxas para ministrar os sacramentos, o batismo, a crisma, o matrimônio, sob a condição de não poder receber o sacramento se não pagar. Isso é correto perante a igreja? Olha, é correto, por quê? Porque o Código de Direito Canônico da Igreja, que é o Estatuto da Igreja, né, ele permite que a paróquia cobre a chamada espórtula, né? A pessoa não está pagando pelo sacramento. O sacramento não tem preço, né? Todo sacramento vem da cruz de Cristo, de valor infinito. Agora, acontece que a igreja precisa fazer as suas despesas, né, Carla? Sim. Na nossa casa a gente tem despesa luz. de água, luz, telefone, correio, limpeza, funcionários. Então a igreja precisa, né? Algumas paróquias, sabe, que tem um dízimo bom, elas até suspendem essa taxa. Mas tem paróquia que não tem um dízimo bom, não consegue suspender. E paróquia onde o dizimista vai fazer isso, ele também não... Ele fica isento da taxa, Também, exatamente. É verdade isso. Agora, se uma pessoa, por exemplo, precisa receber um sacramento, não tem dinheiro para pagar, converse com o pároco. Certamente ele vai dispensar. Eu acredito também. Não vai deixar a pessoa sem receber um sacramento, porque a pessoa não pode pagar a espórtula do padre da paróquia. Então tá aí, a nossa responsabilidade com a igreja também, com a manutenção da nossa igreja. Então não é uma taxa que vai para o bolso do padre, ou que é para alguém ali enriquecer ilicitamente. São os custos, os custos de documentação, de arquivamento, Porque até funcionários, para manter uma igreja aberta, eu preciso de funcionários, de pessoas que estejam ali para manter a limpeza. A gente quer um ambiente bonito, harmonioso, a gente quer estar num ambiente que nos favoreça a oração. Nós precisamos contribuir com esse ambiente, Nós precisamos contribuir com a manutenção da igreja. Então, às vezes eu vejo pessoas falando de forma muito pejorativa de ter que pagar uma taxa ou isso ou aquilo. Mas se nós nos conscientizássemos da importância do dízimo, que não precisa ser necessariamente 10% daquilo que eu recebo, mas uma contribuição, uma oferta para a manutenção da igreja. Não é aquela oferta da missa, não, é uma oferta mesmo, como dizimista, você assumir ali, eu vou ajudar a minha igreja. E o dízimo não ajuda só o prédio da igreja, não ajuda só a pagar o salário dos seus funcionários. E olha que o funcionário diz lá na Bíblia, que o operário é digno do seu salário. Então, é para essa manutenção também. Mas eu acho muito bonito que em paróquias em que o dízimo ele tem uma boa arrecadação do dízimo, quantas obras sociais maravilhosas são realizadas, quanta coisa linda. A igreja se torna aquela que vai ajudar aqueles que mais necessitam. Existem cursos, existem escolas de formação, tanto na área espiritual como na área de artesanatos e profissionais. Eu já vi paróquia que dá cursinho pré-vestibular para os jovens carentes. Sim. São tantas iniciativas que a gente vê por esse Brasil afora, sustentadas pela doação, pelo dízimo. Então, assim, antes de fazer uma crítica, antes de achar que está havendo comércio dentro da igreja,
vá conhecer a sua paróquia, vá conhecer a sua igreja e o que ela pretende fazer ou o que ela já faz. Você vai se encantar com tanto trabalho bonito que a Igreja Católica faz. Não é, Com professor? certeza. E eu queria colocar uma coisa que é o seguinte, a gente tem que ser muito obediente à igreja. O catecismo da igreja fala dos 5 mandamentos da igreja. Tem os 10 mandamentos da lei de Deus e tem os 5 mandamentos da igreja. Por exemplo, confessar uma vez por ano, pelo menos, comungar uma vez por ano, pelo menos, jejuar quando a igreja obriga. E o último, do 5º mandamento, diz, ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. A igreja não obriga que seja 10%. É muito bonito que a pessoa dê 10%, que é uma tradição que vem desde o Antigo Testamento. Mas se a pessoa não pode dar 10%, dê menos. Mas o catecismo diz, dê conforme a sua possibilidade. Mas é obrigado a dar alguma coisa. A menos a pessoa, talvez desempregada, que não recebe nada, tudo bem. Mas, de repente, a pessoa também pode dar mais de 10%. Pode dar, entendeu? Quem tem mais pode até dar mais se quiser. Agora, é obrigado a ajudar a igreja nas suas necessidades materiais. Está escrito lá no catecismo da igreja. Que bom. Então, vamos lá, vamos nos responsabilizar juntos, né, pela manutenção da nossa igreja aí e da nossa paróquia de uma maneira mais direta. Adriana, falando ainda sobre sacramentos, né, já que a gente entrou nesse assunto, aqui ela não se identificou, mas ela diz assim, sobre padrinhos e madrinhas de batismo. Pode ser um casal de segunda união ou um casal em união estável? Olha, o direito canônico, ele coloca algumas exigências, né? Para que uma pessoa seja escolhido padrinho de batismo, padrinho de crisma, não é? O professor Felipe, ele lembra todos, eu lembro alguns. Não, mas... Pode ser um casal ou pode ser um ou outro, né? Um rapaz ou uma moça, né? Uma mulher ou um homem, não precisa ser necessariamente um casal para ser padrinho. Mas que ele tenha recebido o sacramento do batismo, da primeira Eucaristia e também do crisma. Que seja uma pessoa, né, que seja exemplo de vida cristã. Porque por que a gente escolhe um padrinho? Depois o professor fala dos outros, né? Por que a gente escolhe um padrinho para uma criança, para um jovem, né, tanto no batismo quanto na crisma? Para que aquela pessoa possa ser uma ajuda oportuna a nós pais, porque nós não podemos ser padrinhos dos nossos próprios filhos, também é outra exigência. Não pode ser o pai, não pode ser a mãe. Mas escolhemos alguém que possa ser esse exemplo, que possa mostrar a vivência cristã, não é? Então é importante que você escolha alguém que esteja dentro desses critérios que a igreja peça. A pessoa que esteja de acordo, que viva de acordo com aquilo que a igreja prega, com as normas da igreja, aquilo que é sadio, para que a criança possa ter um bom exemplo. Eu acho isso importantíssimo. No caso do batismo, na falta dos pais, no caso de um acidente ou uma tragédia, alguma coisa que a criança fique órfã de pai e mãe, os padrinhos de batismo devem assumir a paternidade daquela criança. Então, se eu escolho uma pessoa que não traz os mesmos valores que eu, que não professa a mesma fé que eu, escolhi porque é um amigo querido ou eu tenho uma certa gratidão pela pessoa, mas ela não professa a fé, como é que ela será exemplo de fé? Como é que ela vai educar o meu filho naquilo que eu tenho como mais precioso? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Não é? Então, quando a igreja coloca essas disposições, essas exigências, é para nos ajudar em situações futuras, para que garanta aos nossos filhos que eles serão educados na fé cristã e de forma plena na fé cristã. Então, a escolha é muito importante, não é, professor? Muito. Dentro desses critérios. Esqueci algum? Não, é isso mesmo. A igreja diz que o casal, quem for padrinho de batismo ou de crisma, tem que estar vivendo de acordo com as leis da igreja. Está no Código de Direito Canônico bem claro, porque tem que ser exemplo de vida cristã católica para os afilhados, né? Diferente do matrimônio. O matrimônio não tem padrinhos, tem testemunhas. Só tem padrinho no batismo. Então, no casamento é diferente. Aí você só testemunha ali, testemunhar que conhece os dois, não tem impedimento de se casarem e tal, né? Mas os dois já são adultos, né? Os dois. Agora, diferente da criança e do adolescente, que no batismo precisa de uma ajuda, né? Especialmente para a sua formação religiosa e humana.
Que bom. Então, a gente tem aí também mais esse compromisso, né, de escolher bem os padrinhos dos nossos filhos. Professor, a Lúcia Mendes diz assim: gostaria de saber se a Igreja Católica, eu nunca ouvi falar nisso, Veterus Fidelitas, está em comunhão com a nossa Igreja Católica e se o bispo Dom Reinaldo Domingues faz parte da nossa Igreja. Pois ele diz que a Igreja é católica. Veterus Fidelitas. Olha, sinceramente, não sei dizer. Eu sei que tem os veterocatólicos, não sei se aí é a mesma coisa, que são aqueles que se separaram da Igreja em 1870, quando o Papa Pio IX, junto com o Concílio Vaticano I, proclamou o dogma da infalibilidade do Papa quando proclama um dogma. Eles não aceitaram, então os véteros católicos da região ali, se não me engano, da Suíça, tal, se separaram. Né? Evidentemente, não estão em comunhão perfeita com a Igreja. Né? Eu penso que esses também, se não for o mesmo, não sei, eu penso que não devem estar também, mas eu não sei quem é esse bispo que foi citado aí, não precisaria pesquisar para saber. Então, mas é sempre, se tem um nome a mais, é uma coisa meio complicada mesmo da gente... A nossa Igreja Católica Apostólica Romana. O que fugiu muito disso pode ser alguma versão. Exatamente. Pode ser alguma dissidência. Adriana, a Daniela Guerreiro pergunta assim: eu gostaria de saber qual o entendimento da Igreja, né, dos cristãos, a respeito dos advogados que realizam divórcios. Bom, a profissão do advogado é representar uma das partes. Todo advogado, ele representa uma das partes, vai entender aquilo que ele coloca como as suas, vamos dizer assim, aquilo que ele pensa sobre a situação, o que ele apresenta ao advogado, o advogado vai ver se está dentro dos conformes da lei dos homens, né, ali, e vai encaminhar o que for necessário. Né? Aí vai da conduta de cada advogado. Eu conheci um advogado maravilhoso, já falecido, doutor Amauri, aqui de Cruzeiro, que ele, como um homem muito cristão, ele recebia diversos casos para representar sobre o divórcio. E ele, antes de dar o encaminhamento do processo, ele sempre procurava conversar para buscar as razões mais profundas, né? Fazer uma reflexão. Será que o primeiro amor acabou de fato? Ou nós estamos vivendo só o momento da tempestade? Ele participava do meu programa Manhã Viva, aqui em Cachoeira Paulista, pela Rádio Canção Nova. Logo quando eu comecei aqui na Canção Nova, quase 27 anos atrás. E ele dizia isso, que... muitas vezes ele, como advogado, ele fazia uma reflexão, porque às vezes o casal está passando por um momento de tempestade, né? E não consegue mais visualizar aquele primeiro amor, aquele amor que os uniu, por causa de uma traição, por causa de uma situação temporal. E aí ele procurava escutar, ouvir, entender, e aí procurava dar um tempo para que a pessoa pudesse refletir, esperar um pouquinho a poeira baixar, a tempestade acalmar, para poder não desfazer um casamento que, na verdade, está passando por um momento de tormenta. Então, assim, cada advogado tem uma postura, tem uma forma de trabalhar, mas eu quero recordar aqui o doutor Amauri Gaioso, né? Ele, eu não lembro bem a certo sobrenome, ele dizia isso, que ele, como um advogado cristão, ele teve muitas vezes que apresentar a causa do divórcio, mas em outras oportunidades ele foi canal de reconciliação. Então eu penso que cada um deve trabalhar de acordo com a sua consciência, tentando ajudar o próximo a compreender o que está vivendo. Cada um de nós tem esse compromisso com o outro, né? Se nós amamos as pessoas, nós não devemos seguir o caminho mais simples, mais fácil, mais, né? Às vezes é mais, separa. Não está dando certo. Mas o que a igreja nos ensina? Buscar as razões profundas, buscar aquilo que está no mais profundo do nosso coração e não as coisas temporais, sentimentais, aquela coisa muito aguerrida que passa. Né? Se a gente pautar a nossa vida pelo sentimento, a gente pode correr o risco de nos auto-enganarmos, porque os sentimentos, eles mudam de acordo com as situações que estão à nossa volta. Então, nós amamos, eu amo meu marido, vou dar um exemplo aqui comigo, amo meu marido.
Aí, de repente, fico sabendo que ele fez alguma coisa que me decepcionou demais. E aí eu não amo mais? Não, o amor existe. Eu estou decepcionado com aquilo, eu estou arrasado com aquela situação. Mas o amor ainda está ali. Né? Então é preciso dar passos para restaurar aquela imagem da pessoa que foi quebrada, aquela situação que foi, por exemplo, uma traição, por exemplo, que é algo muito profundo, que atinge a mulher de forma muito profunda. Mas olha, o amor não é simplesmente um sentimento. O amor, Deus é amor, diz São João na sua carta. Então o amor vai muito além do sentimento. Então se Deus é amor, nós podemos também exercitar não só esse sentimento maravilhoso que é de acolhimento do próximo, mas também do perdão, da misericórdia, tudo aquilo que vem dentro deste amor que é a presença de Deus na nossa vida. Eu não sei se respondi bem, professor. Respondeu. Eu acho que a gente pode dizer também outra coisa que está no Código de Direito Canônico. Eu gosto de citar isso para dizer assim, é preciso conhecer as normas da igreja. E é um casal, por exemplo, que não tem jeito de reconciliar. Um está quase matando o outro aí, destruindo a vida do outro. A igreja tolera a separação, sem que haja um novo casamento, a menos que haja a declaração de nulidade, né? E a igreja tolera o divórcio, por quê? Para a defesa do lado mais fraco. Para que, aplicando a lei do divórcio, né, a mulher, muitas vezes, que fica com criança, ela tem, então, a ajuda do marido separado para cuidar das crianças. É o mal menor, né? Hã? O mal menor, né? Isso, é o mal menor, exatamente. Então, a igreja é contra o divórcio. Mas, numa situação de um mal menor, entre deixar uma família perecer com criança com tudo, a igreja aceita. Agora, a igreja, por que ela fala para não haver um novo casamento? Porque, no fundo, ela espera uma reconciliação. Ela tem esperança da reconciliação. É isso que você falou que o advogado deve tentar, que é uma coisa muito importante. É um advogado conciliador, né? Sim, é porque hoje a gente está tão acostumado com decisões rápidas, em cima daquilo que a gente está vivendo, naquele momento, aquele sentimento, que nós podemos estar colocando uma vida inteira a perder por causa de um momento, de uma tempestade, um momento difícil. É difícil, é doloroso, sim, mas com a graça de Deus, com o amor de Deus, você consegue superar. E os advogados, né? Eu preciso procurar um advogado. Procure sempre um profissional que seja dentro dessa linha que você vive, pensa, para que te ajude a decidir conforme a vontade de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Né? Não procure simplesmente soluções viáveis, mas encontre uma solução que seja realmente mais perene. Né? Isso é que é bonito. E a igreja não quer colocar ninguém para sofrer, não. A mulher está sofrendo violência, então ela tem que continuar casada, mesmo que sofra violência. Não, a igreja tolera tudo isso, entende, estuda esses casos, né, professor? E como é importante, sabe, Adriana, isso que você falou também, as tempestades passam. Sim. A gente que já é mais velho, já vive 40 anos casados, né? Houve tempestade? Houve, mas elas passaram. Depois da tempestade vem a bonança. Olha, eu queria citar um fato que aconteceu, eu me lembro da minha infância. Na minha infância, uma vez, um casal de amigos nossos, teve uma briga lá entre eles e tal. O marido esfaqueou a mulher no meio da rua, foi correndo atrás dela e deu uma facada nas costas. Claro, separaram, brigaram e tal. Passaram uns 4, 5 anos, voltaram numa boa, viveram até o final da vida casados, depois de um crime desse tipo. Quer dizer, então, eu não estou querendo dizer que isso seja louvável. As tempestades passam. E, às vezes, na hora da tempestade, a pessoa divorcia e depois se arrepende. Vai no impulso, calma, né? Vai na sensibilidade, no impulso. E, infelizmente, hoje em dia também, a gente tem muito mais pessoas à nossa volta que ficam ali, isso mesmo, você para, você nasceu para ser feliz, né? A pessoa está te fazendo sofrer, né? Do que pessoas que falam, não, mas o que está acontecendo? Vamos, vamos tentar ver, é isso mesmo, Carla, né? Nós estamos sendo treinados a viver... A descartar. A descartar as situações que nos oprimem, que nos fazem sofrer e buscar um sentimento de felicidade que passa tão depressa também, né? Sendo que a felicidade se constrói ao longo da vida. Né? Então, eu acho muito importante a gente analisar isso.
o que eu sinto é uma verdade? Se eu estou sentindo uma raiva agora, uma decepção, um sentimento de traição, se eu estou sentindo, isso é verdade? Eu estou sentindo? Estou. Mas isso é passageiro. Essa sensação, essa dor que eu sinto neste momento, mais adiante vai passar. E eu preciso buscar as razões mais profundas, as quais me fizeram me ligar a esta pessoa. Reconhecer quem é essa pessoa, aquilo que ela tem de bom, aquilo que ela tem de ruim, e saber pesar, medir e perceber o quanto é possível seguir em frente. Que é uma verdade que você sente aquilo naquele momento, eu não vou dizer para você que é mentira, não, você está sentindo. Raiva, ódio, às vezes, não quer mais ver aquela pessoa nem pintada de ouro na sua frente. Mas depois que esse sentimento mais intenso passar, você vai perceber as razões, buscar essas razões profundas que te levaram a se unir a essa pessoa e viver quantos anos ao lado dela. E lembrando sempre que o advogado ele está ali apenas como técnico. Então, ele está fazendo o trabalho dele. Ele não está sendo julgado por aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo como um advogado que defende um assassino. Mas o assassino ele precisa também de um advogado. Então, é uma coisa meio complicada a gente generalizar tudo isso. Mas vale a pena a gente levar em consideração tudo isso aqui que foi trocado em miúdos aqui, trocando ideias. Mas vamos lá. Professor, o João Pedro, ele pergunta... por que ter uma missa de cura e libertação? Se toda missa cura e liberta. Várias pessoas me perguntam isso e eu não sei como respondê-los. A missa é uma só. Qualquer que seja, é uma só. A missa, o que é? É a presentificação do Calvário. Não é multiplicação nem repetição. É o único Calvário que se torna presente. Por quê? Porque as ações de Cristo... elas não se esvaem no tempo, teologia chama de ações teândricas, quer dizer, ao mesmo tempo humanas, mas são divinas. As nossas ações o tempo engole, as ações de Deus não. Por quê? Porque Deus é o autor do tempo, o tempo não submete Deus, submete a nós. Então, o Calvário, quando o padre consagra, o Calvário se faz presente, o único e mesmo, não é repetição. Agora, a igreja coloca o seguinte, você pega lá o Missal Romano, aquele livro vermelho, grande que o padre usa no altar, ali tem as instruções gerais do Missal Romano. Então, ele fala dos tipos de intenções que podem ser colocadas na missa. Por exemplo, você pode celebrar uma missa para pedir chuva quando não chove, você pode celebrar uma missa para pedir que Deus afaste uma peste que está atingindo uma região, você pode celebrar uma missa de sétimo dia pela alma de uma pessoa, pode celebrar uma missa de cura e de libertação, não assim que você mude a missa, não, é uma intenção que você põe na missa. Vamos celebrar essa missa para que as pessoas recebam uma cura e uma libertação. Não está errado, ok? Assim como não está errado você celebrar uma missa para que uma peste termine ou haja chuva, etc. É uma intenção colocada na missa. E eu acho interessante a gente, assim, eu sei que alguns párocos, algumas paróquias fazem, até Canção Nova, nós temos a missa pelas famílias. Essas motivações eu acho importante porque nos fazem lembrar que eu preciso vir e interceder por aquela causa de forma especial. Missa pelos doentes, acho tão lindo isso. Que aí motiva as famílias a levar os doentes até a missa. Sim, claro. Isso é lindo, gente. Então, eu penso que são motivações que favorecem, nos ajudam ao exercício da nossa fé, a participação da Santa Missa. Eu gosto muito dessas motivações porque vão me tirando de mim mesma e vão me fazendo dar os passos, rezar pelas outras pessoas por aquelas intenções. Eu gosto muito quando eu vejo as missas pelos doentes. Em várias paróquias tem um dia que tem a missa pelos doentes. E sim, quantas famílias se reúnem naquele momento, sinal de amor, sinal de caridade fraterna. É lindo isso. Acho que a gente tem que aproveitar. Estou me lembrando agora que no pontificado do Papa Bento XVI foi estabelecida uma norma que nas missas, cuja intenção seja cura e libertação, as orações por cura e libertação devem ser feitas na hora daquela oração dos fiéis. Depois ali do Evangelho, Então, quer dizer, até isso o Vaticano normalizou. Nesse
espaço da missa que deve se colocar, que é a oração da comunidade. Então, vamos rezar pela comunidade que tem a cura e libertação. E no ano jubilar, no ano 2000, quando o Papa João Paulo II fez aquele ano belíssimo, o jubileu, tinha o jubileu dos doentes, o jubileu dos militares, de tudo. Dos casais. Tão bonito. E também agora no ano da misericórdia também, tiveram várias ações nesse sentido, onde se rezavam, iam em peregrinações, aquele grupo. Aqui em Aparecida é tão bonito a gente ver, né? Vão à Basílica Nacional, os grupos de casais, o terço dos homens. Então faz aquelas celebrações especiais onde reúnem esses fiéis. Então são formas, né, pastorais da gente se unir, rezar juntos. Eu acho muito válido. É bem bonito mesmo. A gente vê muito isso em lugares de peregrinação, grupos assim, né? Então, motiva mesmo, que às vezes nem todo mundo está afim, mas você dá uma motivada boa, né, para as pessoas caminharem aí na fé, né? Adriana, voltando ao assunto dos padrinhos, a Ana Lúcia Leal, ela pergunta assim, a responsabilidade dos padrinhos com o afilhado termina aos 15 anos? Olha, na minha opinião, não termina nunca. O melhor foi a sua cara, Adriana, de susto. Veja bem, eu sou madrinha, eu tenho alguns afilhados. Os que estão grandes, os que estão pequenos, dou puxão de orelha até hoje. Sabe, porque se boto no caminho de Deus, né? Estou sempre ali procurando dar um jeitinho. Por que eu digo isso? Eu penso que, assim como eu, como madrinha, posso assumir o lugar da mãe na falta dela, na falta dos pais para educar aquela criança, o resto da vida eu sou responsável por ela. Eu penso que é mais um compromisso do coração, né? Da gente acompanhar, da gente estar ali ao lado, procurar ser sempre um exemplo de Deus para essa pessoa. Acho que não acaba aos 15 anos, não, tem que seguir em frente. No direito canônico tem alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Sabe, eu queria aproveitar, Adriana, para dizer o seguinte, as pessoas têm mania de inventar coisas. Inventar norma, né, professor? Estou colocando por quê? Porque como eu faço, participo desse programa, participo do outro lá amanhã, que é o Pergunte e Responderemos, né? E recebo muitas perguntas. O pessoal me para na rua para fazer pergunta, me para na igreja para fazer pergunta, e eu respondo. Mas o que eu vejo, como o povo inventa, começa aí, né? A responsabilidade do padrinho terminar os 15 anos. Quando é que está escrito isso? A igreja não coloca nada. Então, é preciso a gente conhecer as normas da igreja. A igreja é seríssima. Quando ela traça as normas, ela pensa muito, ela estuda muito para a nossa felicidade. Então, a gente não pode ficar fazendo qualquer coisa, hein? Né? Olha lá no Código de Direito Canônico. Olha, até na internet você acha o Código de Direito Canônico. E não é muito grande, não. Ele é simples. Para a gente ver que as fake news, elas são antigas. Muito antigas. Tem muita fake news dentro da igreja. Então, e às vezes não é por maldade, é por ignorância. Tem as fake catequeses também. Então, para a gente tomar cuidado realmente, eu digo que para nós erramos muito pela ignorância, no sentido da falta de informação, né, de formação. E que a gente... Hoje é tão fácil, como o senhor falou, na internet, mas também o acesso hoje ao catecismo é fácil, aos documentos da igreja. Então, que a gente possa estudar um pouco mais a respeito da doutrina da nossa igreja, né? Porque está tão fácil, né? E tão simples e tão bonita. Porque eu fico impressionada com a beleza da nossa igreja, em tudo aquilo que ela escreve, tudo aquilo que ela vai normatizando, mas é muito bonito, né? Ao contrário daquilo que a gente acha que é um código de regras e aquelas leis que só nos podam. Não, né? É muito bonito aquilo que a igreja escreve, né? E determina ali através do... o catecismo, quando a gente vai pegando os documentos da igreja, vai estudando as cartas, os escritos dos papas, a gente vai ver que tem uma razão muito mais profunda. Em séculos anteriores, a igreja às vezes escrevia mesmo de forma mais normativa, né? Mais restritiva, isso, aquilo, e não colocava suas razões. Mas de bom tempo para cá, a igreja tem colocado nos seus escritos as razões às quais ela aponta aquele caminho, né? Eu acho isso bonito, até a forma hoje não, já de bom tempo mesmo,
já vem mostrando as razões de se fazer isso. O porquê, né, das coisas. Então... Eu gostei da frase, outro dia eu aprendi essa frase, eu estava num curso aqui na Canção Nova sobre teologia do corpo, e o padre José Laboy dizia muito dessas razões profundas, né, que estão nos documentos da igreja, que estão na vida da igreja. Por isso que a igreja nos aponta esses caminhos. Então, que a gente confie mais e desconfie menos. Não deixe de desconfiar, mas vá conhecer. Se desconfiou, vai lá e estude um pouquinho. Não é difícil, como o professor Felipe falou. Está aí, está à nossa mão. Adriana, eu acho que um grande serviço que a gente pode prestar à igreja, as pessoas que têm um pouco de condição intelectual, que possam estudar o catecismo, possam conhecer um pouco do Código de Direito Canônico. Claro, porque o povão mesmo tem dificuldade, o povo mais simples, né, que não está acostumado a ler e tal. Mas, sabe, eu penso que quem está à frente da igreja, nas pastorais, nos grupos de oração, os pregadores, tem que conhecer isso. Olha, o profeta Oséias 4:6, o que ele fala? Falando para os sacerdotes do tempo dele, não hoje. Meu povo perece por falta de doutrina. Meu povo perece por falta de formação. E olha, e lenha no sacerdote do tempo dele. Porque os sacerdotes não colocavam as leis de Deus para o povo. Aí o povo fica na ignorância, o povo peca por ignorância. Entende? Fica nas trevas. Então, eu penso que é muito importante hoje as pessoas... Eu vejo, por exemplo, tanta gente hoje que é aposentado, que foi professor, foi médico. Puxa vida, ajuda nas pastorais da igreja, estuda, leva para o povo, vai dar catequese, vai dar formação aí para, não sei, catequese de adulto, por exemplo, hoje tão importante. Porque o nosso povo, olha, a gente, pelas perguntas que a gente recebe, a gente vê isso, nosso povo vive realmente uma dificuldade. O Papa Bento XVI falou que o pior problema da Igreja Católica é a ignorância da doutrina católica. Bento XVI falou isso. E aí o que acontece? Chega uma seita, chega um falso profeta e leva essa pessoa para um outro caminho. Porque ela não conhece a beleza da nossa fé. E nós não estamos falando de estudos assim, de coisas muito difíceis, nós estamos falando das coisas da vivência do dia a dia, que está ali no Catecismo da Igreja Católica. Né? São temas do dia a dia que estão aí nas novelas, estão aí nos filmes, nas séries, que estão no nosso dia a dia, estão acontecendo aqui à nossa volta. E se nós buscarmos o que a igreja pensa sobre isso, tem um índice lá temático atrás do catecismo, você rapidamente localiza e vê. Então, não é difícil, nós precisamos perder também o medo de pegar os documentos da igreja e dar uma leitura. Só porque é grosso, ele não é difícil. Ele é completo. Mas se você tem uma dificuldade, tem medo, o professor Felipe tem um livro facinho, né, de perguntas e respostas ali, que sobre o catecismo da igreja. Responde de A a Z. É um dicionário. Perguntas ali, ele ensina onde procurar. O padre Mário Marcelo também tem aquele respostas fáceis para perguntas difíceis, que também, então você pode começar com coisas assim. Então existe uma série de ofertas aí, né, na nossa igreja, que nos ajudam a melhorar a nossa, vamos dizer assim, a nossa ignorância, né? Deixar um pouco de lado a nossa ignorância com relação à nossa doutrina. Nós vamos crescer na fé, na confiança em Deus, e nós vamos ajudar muita gente a viver a sua vida de forma mais plena. Exatamente. Dentro do cristianismo. Vai ser olha, eu tenho certeza que você vai fazer muito bem na sua comunidade. E vai ter uma alegria, porque, olha, ser cristão, ser católico é bom demais. E nós temos muito essa alegria, como eu falei no começo do programa, nós estamos aí na última semana do projeto Dai-me Almas. Então, hoje à noite tem um especial, né? Um especial do projeto Dai-me Almas, que vai ter a presença do padre Adriano Zandonal, o padre Roger Araújo, o Cleto, meu esposo, estará também aí à noite, e a Valdênia, mais uma série de novidades que você pode acompanhar durante o especial hoje à noite, tá certo? Então, a partir das 21 horas, especial do projeto Dai-me Almas aqui na Canção Nova. E uma outra maneira que você tem, como eu já falei de alguns produtos agora, de ajudar a Canção Nova a chegar aos 100%, é adquirindo produtos.
né, através da loja virtual, que é loja.cançãonova.com, ou também pelo telefone no 12 31 86 2600. E o professor está com a mão aqui, ó, e nós temos agora um lançamento, que é o livro Dueto, né, Pequenas Doses de Fé para a Superação Diária. Então, para a gente que conhece o Eto bem de perto, é um livro também bem fininho, né? O Eto tem uma linguagem muito simples, muito fácil, muito cotidiana, né? Por isso que, vamos dizer assim, o Sorrindo para a Vida faz o sucesso que ele faz hoje, né? Vamos dizer assim, como programa, porque ele é um programa do dia a dia. E quem começou foi o Eto, dizendo das coisas simples, da vivência diária dele com Deus. Então, está aqui, eram pequenas doses, que o Eto tem aquele jeito todo especial dele de falar, né? Mas eu tenho certeza que é um tesouro. Pequenas doses de fé para a superação diária. Então, tá aí para você. Você pode ligar agora no 12 31 86 2600 e fazer o seu pedido, ou também você pode pedir pela loja virtual, que você vai estar ajudando o projeto da M-Almas, tá certo? Então, a gente aqui, eu sempre digo que aqui é uma mão dupla, né? Uma via de mão dupla, porque a gente pede, mas a gente também oferece outros meios para que você possa se alimentar, para que você, né, vocês nos alimentam e nós alimentamos. É uma retroalimentação aqui e que a gente vai caminhando, né, com a graça de Deus, rumo ao 100% da salvação de almas. Professor Felipe, o Marcelo de São José do Rio Preto pergunta o seguinte: gostaria de saber a sua opinião sobre a denúncia do cardeal Vigano sobre os abusos sexuais e acobertamentos de bispos na América do Norte. O que o senhor pensa a respeito? Bem, pode ser que tudo aquilo seja verdade. Eu digo pode ser porque isso exige uma investigação, a gente tem que ver. Agora, o que eu não gostei é da coisa virar público do jeito que veio. Eu penso que as coisas da igreja têm que ser tratadas no âmbito da igreja. Não que a igreja vai esconder alguma coisa e tal, mas botar uma denúncia assim de público. No fundo, quem sai prejudicado não é nenhum nem outro, é a igreja. A igreja que fica com a ferida disso tudo. É um caso que tem que resolver, A gente sabe que houve, mas tem que ser resolvido de maneira correta, discreta, né? O Papa Francisco já falou, tolerância zero com problema de pedofilia e tal. Então, ele está cuidando do assunto. Começou lá com João Paulo II, que tomou as providências. Bento XVI tomou providências. O Papa Francisco está tomando providências. Então, eu penso que a coisa não deve ser colocada assim. E a gente sabe que a mídia, infelizmente, algumas, né, mídias aí aproveitam para bater na igreja com essas coisas. Então, eu penso que precisa ter um pouco de cautela, de prudência na revelação dessas coisas. Sabe que houve, mas vamos tratar a coisa de maneira adequada. Porque pega todo mundo de surpresa, parte com essa coisa de denúncia, né? É uma coisa que já tem um peso. E não quer dizer que a igreja não está vendo, não está corrigindo, é isso que o senhor falou. Então, a questão não é que o Papa é omisso, né? Mas também não precisa. É igual aquela velha história nossa, né? A máxima que a gente tem: roupa suja a gente lava em casa, né? Essa semana, o Papa Francisco aceitou a renúncia de 2 bispos no Chile, né? No Chile. Então, quer dizer, está tomando providência. Agora, não é fácil, né? A denúncia que foi levantada é de mais de 70 anos. Gente que já morreu. Quer dizer, você investigar tudo isso e tomar medidas corretas não é fácil também. Olha, às vezes, dentro da casa da gente, é difícil fazer justiça com os filhos. Agora, você imagina a igreja com essa multidão, são mais de 5 mil bispos no mundo inteiro. Exatamente. 150 mil sacerdotes. Coitado da cabeça do Papa, não dá conta de tudo. Né? Porque cada ser humano é um, né? Então, graças a Deus, né? Deus nos deu essa graça da liberdade. E aqui também eu faço um apelo a nós, principalmente nós católicos, nessa época que a gente está vivendo. Porque muitas pessoas vêm até nós e fazem perguntas, ou às vezes criticam, por que a Canção Nova não se posiciona para A, para B nesse momento político? Gente, porque nós somos igreja.
né? E nós somos livres. Então, é muito difícil agradar a todos. Então, cada um tem a sua consciência. O importante é votar consciente, né? E não corporativo. Nós aqui não temos um voto corporativo, né? Cada um faz a sua escolha. Então, para nós, é muito difícil ficar nessa questão de vocês têm que apoiar fulano. Não, né? Nós não temos. Nós estamos aí com o nosso discernimento, rezando para que Deus nos mostre o melhor caminho nessas eleições. Tá certo? Tem que pesquisar também, viu? Claro. Tem que estudar, tem que assistir horário político, é chato, mas tem que assistir. Tem que assistir, tem que pesquisar. Pode ser Maria vai com as outras também. Exatamente. Eu vejo assim, o que você tem para você como um caminho de solução para as situações do Brasil? Vá pesquisar quem está propondo isso. Não fica nas fake news, não fique naquilo que fica colocando coisas sem data. Eu fiz um curso recentemente sobre... E nem nas brigas das mídias sociais, exatamente, né? Porque você gosta de fulano, é meu amigo no Facebook, aí ele postou que vai votar não sei quem, né? Aí eu vou votar também. Não. Então, eu vejo assim, eu fiz um curso recentemente falando dessas fake news, né? Então, elas mexem com o nosso emocional. Até o Papa Francisco, nesse ano da comunicação, na Mensagem Mundial das Comunicações, ele falou, o que a fake news faz? Ela mexe com o nosso emocional, ela mexe com coisas que são valores nossos, então cria aquele negócio estranho. Só que o que nós precisamos fazer? Nós precisamos pesquisar, nós precisamos encontrar aquilo que realmente é a verdade, buscar pesquisar, não tem que ter preguiça de pesquisar não, tá certo? Isso é muito importante. Nós como cidadãos temos que exercer nossa cidadania, mas buscando conhecimento e tendo o discernimento também do Espírito Santo para nos ajudar, né? O que nós não podemos é falar, não vou fazer nada não. Não, um Brasil melhor se constrói com a participação de todos. Exatamente, né? Professor, o Pedro Henrique Mota diz assim: meu tio é protestante e me disse que quando Jesus disse, sobre esta pedra erguerei a minha igreja, Cristo se referia à sua própria santidade reconhecida por Pedro e que o próprio Pedro diz que Jesus é a pedra. Sendo assim, como Pedro tornou-se o primeiro Papa? Bom, eu acho que tem que começar isso lá no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículo 40, quando André, irmão de Pedro, irmão de Simão, ele não chamava Pedro, ele chamava Simão. André levou Simão para Jesus, é impressionante. São João diz assim, Jesus fixou os olhos nele e disse, tu és Simão, filho de Jonas, serás chamado Quefas. Quefas em hebraico quer dizer pedra. Depois ele vai dizer para Pedro, tu és pedra, tu és pedra. Ele não disse eu sou pedra, ele fala tu és pedra, tu és Quefas. E sobre esta pedra, né, edificarei a minha igreja. É claro que Jesus, ele é a pedra fundamental da igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Mystici Corporis Christi, tem a encíclica do Papa Pio XII. Claro que o Cristo é a pedra, mas é uma pedra espiritual. A igreja, como uma sociedade humana, ela tem que ter um cabeça. Você vai no quartel, tem um comandante. Você vai aqui na Canção Nova, tem o diretor, que é o Padre Jonas, o diretor geral, o presidente de tudo. Você vai num colégio, tem um diretor. Você vai, todo lugar, na cidade tem um prefeito, porque senão vira bagunça. Então, como a igreja é uma instituição divina, mas humana também, como Cristo é humano e divino, a igreja também. Então, Cristo colocou um chefe nessa igreja. E é claríssimo. Sobre ti, Pedro, edificarei, eu te darei as chaves do reino do céu. Ora, o que significa chave? Chave do reino. Não é a chave da catedral, nem a chave da madeira, é a chave do reino. Porque Cristo veio trazer ao mundo o reino de Deus. Até que ele fala para os apóstolos, né? Está lá em Lucas 12, 32, não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. O reino que ele veio trazer, ele entregou na mão dos apóstolos e nomeou Pedro como o dono da chave desse reino. Quer dizer, é o poder, a chave significa o quê? Poder de abrir e fechar. Autorizo ou não autorizo? É comando, ok? Quer dizer, não tem dúvida, e colocou mais, Pedro, fica tranquilo, que as portas do inferno não vão derrubar essa igreja nunca.
Nós já temos 2.000 anos, 266 papas, 21 concílios ecumênicos, o mundo se voltou 1000 vezes contra a igreja, começou a perseguição dos judeus, a perseguição dos romanos, nazismo, comunismo, fascismo, né? Até ninguém derruba a igreja, porque aquela promessa do Cristo para Pedro está de pé até hoje. Eu acho bonito, eu gosto quando eu leio o Evangelho, quando é Jesus falando, né? Quando se coloca aquela frase que veio do próprio lábio de Jesus, né? Da própria boca de Jesus, foi a proclamação dele, ele, né? Colocou em Pedro toda a autoridade para conduzir a igreja. Então, quer dizer, foi ele que depositou ali, né? Ele escolheu aquela pedra, né? Ele sendo Deus, transferiu ali para Pedro aquela autoridade. Então é bonito porque é o próprio Cristo que fala isso. Então a gente tem que, ao ler o Evangelho, a gente observar onde é o próprio Cristo falando, onde é Jesus falando naquele momento. Né? A gente às vezes deixa de acreditar, será que vai ter o céu? Em várias passagens Jesus falou que nos encontraríamos no reino dos céus, né? Até na hora da morte, falou para o bom ladrão, né? Nós vamos encontrar no meu reino. Então, assim, a gente está atento a isso, confiar na palavra de Deus, né? Está precisando nós confiarmos mais nessa palavra, né? Precisamos ler, né? Ler, confiar. Ler e confiar, porque aí a gente volta naquilo que a gente comentou anteriormente, a questão da nossa santa ignorância, né? Nós precisamos investir em conhecimento, porque está ali, senão qualquer pergunta que vem, dá aquela balançada, será que é mesmo? Será que Pedro... Né? Bom, nós estamos no mês da Bíblia, né? Esses dias... Acabando já, né? Tá na boca. Como é importante se você passar a ler a Bíblia todos os dias. O Padre Jonas tem um método fácil, maravilhoso de ler a Bíblia. A Bíblia no meu dia a dia. Gente, é importantíssimo, porque ali você, de uma maneira mais simples e direta, você consegue... ter o seu contato com a palavra de Deus, aprender esta palavra. Eu sou fruto da Bíblia no meu dia a dia, a Canção Nova é fruto da Bíblia no meu dia a dia, o professor Felipe Aquino também. Quantos anos o senhor fez estudo bíblico por esse método, né? O Padre Jonas ensinou a vocês, em primeiro lugar. Então, é um método, assim, simples, um método direto. Hoje eu faço esse estudo com os meus filhos e como a gente aprende, como a gente conhece a palavra de Deus, vai ganhando confiança, vai entendendo as realidades do céu, vai ganhando confiança, a gente vai passar a não ter mais medo de morrer, mas assim, de saber que não é uma morte que tem um fim em si mesmo, mas é a vida que é transformada em Cristo Jesus. Entraremos para a verdadeira vida. Isso ameniza a dor, isso nos ajuda a superar, a encarar as outras realidades. A vida, esse mundo aqui é passageiro. Então, quando a gente vai tendo esse contato com a palavra de Deus, nós vamos ganhando confiança, fé e esperança. Então, eu convido você a colocar a Bíblia no seu dia a dia. Esse livrinho pequenininho é como uma receitinha de bolo. Exatamente. Não é só para você ler, não. Ele é para você ir junto ali, ó. Ele vai te ensinando a fazer passo a passo, como ler a Bíblia. É dia a dia. Nós usamos a Bíblia e o livro dia a dia, para fazer o diário espiritual. Olha, é interessante que é a Bíblia que mostra por que Pedro se tornou o primeiro Papa. A gente vai olhar 3 coisas que eu queria colocar aqui rapidamente. Primeiro, todas as vezes que a gente encontra a lista dos apóstolos, em Mateus, Marcos e Lucas, o primeiro é Pedro, depois vem os outros. Pedro é citado nos evangelhos 148 vezes. O segundo que é mais citado é João. Terceiro, Pedro negou Jesus 3 vezes. Na hora que Jesus mais precisava de ajuda. Era para Jesus descartar Pedro. No entanto, depois que ele ressuscita, ele fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Né? É Jesus quem escolheu, não tem escapatória, não há outra análise para se fazer da Bíblia sobre esse assunto. Vamos investir aí, né, na nossa fé, no nosso conhecimento. Que eu volto a dizer, a nossa igreja é linda, gente. É muito bom ser católico. Adriana, eu vou uma pergunta derradeira agora. Sim. Tá? A Érica de São Paulo diz assim: meu namorado já foi casado na igreja e a gente pensa em viver uma vida a 2. Gostaria de saber o que eu posso fazer para não viver em pecado. Bom, o primeiro passo é motivá-lo a ir ao tribunal eclesiástico para rever, né, se
o primeiro casamento dele houve de fato o vínculo, não é, matrimonial. Eu acho que o primeiro passo é esse, para não viver em pecado. Né? As pessoas que me procuram nesse caso, eu falo, faça desse tempo de consulta à igreja, porque é uma revisão de vida belíssima. A pessoa vai reescrever tudo que viveu e vai apresentar a sua história à igreja. E a igreja vai analisar tudo isso para ver se houve um vínculo. Não é? E deixa a igreja responder. Né? E esse tempo, viva em santidade. Vá caminhando lado a lado e faça desse tempo um tempo de cura interior, um tempo de rever a sua vida. Não é pôr uma pedra em cima das feridas, é buscar a cura das feridas do passado, desse relacionamento que muitas vezes foi tumultuado. Então eu penso que você deve motivá-la a buscar aí, junto ao Tribunal Eclesiástico, essa verificação se houve no primeiro matrimônio o vínculo e daí em diante seguir em frente. Tá aí, chegamos ao final do nosso programa, Trocando Ideias, né? Hoje comemorando aqui, celebrando o dom da vida do professor Felipe. Como a gente está em horário de almoço, nós vamos liberar ele rapidinho, porque ele tem 5 filhos e mais uma porção de neto, né, para celebrar com ele, passar o dia com ele no dia de hoje. Mas, mais uma vez, professor, Deus o abençoe, obrigada pela sua vida, pelo seu sim, Adriana, muito obrigada. E a gente se encontra no próximo programa com a graça de Deus. Até! Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.